dia, estamos começando o programa de família. Agora, todas as manhãs, um espaço especial para a sua família, para você receber uma palavra de Deus que vai mudar a história da sua família. Na nossa igreja, família é o nosso maior investimento. Por isso, nós temos um trabalho especial dedicado ao seu filho. Desde o berçário, nós temos profissionais, irmãos e irmãs capacitados que cuidam das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos casais, porque família é o nosso maior investimento. A sua família é a nossa principal missão. Deus, quando pensa no ser humano, Ele pensa em família. Deus olha para o indivíduo e pensa em alcançar a sua família. Foi assim com Abraão, foi assim com todas as famílias da Bíblia. A sua família é muito importante. Deus não quer salvar apenas você, mas toda a sua família. Quero convidar você agora para juntar todos os da sua casa e assistir essa importante e transformadora mensagem. Com certeza, sua casa, sua família será impactada pelo poder de Deus. Põe pra quebrar aí, irmão! Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão por ti. Então grita! Eu sou livre. Vamos lá! Alonga aí, vamos lá! Cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti, Senhor, eu grito! Eu sou livre. Não fique parado, vamos lá!
que eu quero dizer para você essa manhã. Talvez você conheça um irmão, um casal, outro casal, amigos seus, talvez seus pais, seus sogros, sei lá, irmãos da igreja, que viveram tantas coisas já de Deus. Mas eu quero dizer para você que eu tenho a plena convicção que Deus trouxe você neste lugar para você mesmo viver os seus milagres na sua família, para você mesmo experimentar os milagres de Deus na tua casa. Porque eu tenho que viver os meus, porque os dos outros não bastam para mim. A Bíblia diz que a experiência com Deus ela é totalmente pessoal, individual. E eu quero dizer para você, eu creio com toda a minha vida essa manhã, tem milagre de Deus para famílias em crise hoje aqui. Eu quero ler com você o texto do capítulo 42 de Jó. A partir do versículo de número 10, o texto vai estar aqui na tela, você pode acompanhar comigo. Amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram com ele em sua casa. Escute isso. Todos os seus irmãos, as suas irmãs e todos os que haviam conhecido Jó em algum tempo, vieram na casa dele. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, e a terceira o de Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Não há na Bíblia uma história de crise familiar tão profunda como a crise que Jó viveu na sua família, no seu casamento, na sua história. Não há na Bíblia nenhum outro caso de uma crise familiar tão forte de uma pessoa ter vivido, de um ser humano ter vivido, como Jó viveu nos dias da sua vida. Apesar de cristão, apesar de fiel a Deus, apesar de ser o homem mais temente a Deus da sua época, diz a Bíblia que Jó passou por uma avalanche em sua família. Diz a Bíblia que houve um ataque concentrado do inferno contra a casa de Jó. Diz as Escrituras que o inimigo se levantou ferozmente para destruir o casamento e toda a família de Jó. Isso não é diferente hoje. Há um ataque ferrenho das trevas para acabar com a tua família, acabar com o teu casamento, envergonhar você. Mas Jó viveu um ataque totalmente desproporcional. Se você ler a história de Jó, desde o primeiro capítulo, você vai ver que Jó foi atingido. Eu já falei isso em nossa igreja algumas vezes. Jó foi atingido nas 7 áreas vitais que todo ser humano tem. Toda família tem 7 áreas fundamentais
que se alguma delas não está muito bem, sua família vai ser atingida, sua família não vai viver o que poderia viver. Se alguma dessas 7 áreas estiver sob um ataque tremendo das trevas, ou você estiver numa grande dificuldade em alguma dessas 7 áreas, sua família vai sentir o baque, vai sentir dificuldade. E a grande diferença de Jó para nós é que muitos de nós não suportamos, muitos não suportam, muitos não aguentam o tranco, muitos desistem do casamento, de filhos, das finanças, eles preferem ir cada um para o seu lugar. E quando olhamos para a vida de Jó, nós vemos que Jó, e eu quero só dar essa introdução para você, que não é sobre isso que eu quero falar, mas Jó teve as 7 áreas da sua família atacadas de uma maneira poderosa. Ele teve a sua vida espiritual atacada pelo diabo. Diz a Bíblia que o inimigo vai diante de Deus para acusar Jó de ser um cristão interesseiro, que só é fiel porque tem bênçãos, que só é alegre porque tem bênçãos, que só oferta porque Deus cuidou dele, abençoou ele sem medida. O inimigo ataca o relacionamento de Jó com Deus. Ele tenta de uma maneira muito sutil destruir toda a relação que Jó tinha construído com Deus. Há um ataque ferrenho do inimigo contra a vida espiritual das famílias. Muitas famílias estão padecendo espiritualmente, outras estão na UTI espiritual. A relação com Deus, o relacionamento com o Pai está completamente degradado. Mas não ficou por aí. Diz a Bíblia, se você ler o primeiro capítulo de Jó, que houve um ataque feroz do inimigo contra as finanças de Jó. Meu irmão, Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha uma frota como a da Azul de camelos. Tinha uma empresa próspera. Era o homem mais rico daquela terra. Mas diz a Bíblia que da noite para o dia ele fica pobre. Desastres, ladrões, pessoas de outros povos chegam e furtam tudo, sequestram seus bens, acabam com sua vida, e tudo que Jó tinha construído, da noite para o dia acaba. Ele vai à falência de uma hora para outra. E sua mulher, que só ia para os shoppings melhores do Oriente num camelo 0 quilômetro, agora começou a viver o drama da pobreza. As finanças de Jó foram totalmente derrotadas. Ele ficou pobre da noite para o dia. Mas não parou por aí. A Bíblia diz que Jó foi atingido numa terceira área. A Bíblia diz que o ataque do inimigo veio contra os filhos de Jó. Jó tinha 10 filhos. A Bíblia conta a história que os filhos de Jó eram uma bênção, eles tinham comunhão, a família dele era abençoada. Entretanto, eles estão numa festa, há um desastre, meu irmão, minha irmã, e Jó perde os seus 10 filhos no mesmo dia. Os 10 filhos de Jó morrem no mesmo dia. Você pode imaginar um pai e uma mãe com 10 caixões no mesmo dia? Você pode imaginar que dor é essa que é gerada num pai quando se perde um filho? 10 caixões. Eu e minha esposa já perdemos um filho. Há 2 semanas eu sepultei o bebê de um casal da nossa igreja que nasceu, não suportou e morreu. É a dor, sem dúvida, mais terrível para uma família. A família de Jó estava entrando numa crise, meu irmão, das piores. Sua vida espiritual é atacada, suas finanças são atacadas, seus filhos são atacados. Não basta isso, a saúde de Jó é atacada. Diz a Bíblia que Jó teve a sua saúde tão comprometida que o seu corpo ficou coberto com um câncer.
ficou coberto com feridas, ficou coberto de tumores. Jó coçava seus tumores, arrancava o pus dos seus tumores com cacos de telha. Diz o livro de Jó, capítulo 2, versículo 8, que Jó senta-se em cinzas e arranca o pus dos seus tumores com telhas, em meio às cinzas, em meio ao fracasso, em meio à maior crise da sua vida. Jó tem sua saúde completamente debilitada. Meu irmão, muitas vezes na nossa vida, nós somos tomados de sopetão, e vem a notícia de uma enfermidade, de um problema na saúde. Mas não parou por aí. Diz a Bíblia que Jó enfrentou no meio de tudo isso uma crise no seu casamento. O casamento de Jó sofreu um ataque ferrenho, porque sua mulher, que foi fiel o tempo todo, agora não aguenta mais. Ela viu o marido crente sendo totalmente humilhado pelo inimigo. Ela viu as finanças da sua família serem roubadas da noite para o dia. Ela viu seus 10 filhos morrerem. Ela viu agora o seu marido caído em cinzas no meio da rua, como um mendigo na calçada. Ela viu ele coberto de doenças. E o casamento dele estremece, e o casamento dele entra em crise. Meu irmão, há momentos na nossa vida que o nosso casamento entra em crise. Nós passamos crises profundas no relacionamento. Quando eu perdi o meu filho, eu e a Adriana entramos numa crise ferrenha. Nós não sabíamos como nos levantar daquele momento. Se não fosse a graça de Deus entrar na nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. O casamento de Jó foi atacado. O relacionamento, as amizades sociais de Jó foram atacadas. Porque os amigos que chegam para ajudá-lo, que viajam para ajudá-lo, que chegam para ajudá-lo, eles vão à casa de Jó, e em vez de ajudar, eles atrapalham. Em vez de orar, eles praguejam. E em vez de abençoar, eles amaldiçoam. Os amigos de Jó chegam e dizem: Jó, você não é convertido. Jó, você deve estar roubando seus funcionários. Jó, você deve estar com algum problema, meu filho, porque você está muito azarado. Está tudo acontecendo com você. Mas houve uma 7ª área da vida de Jó que foi completamente atacada. Foi a sua vida emocional. A Bíblia diz que Jó entra numa depressão, meu irmão. Que no capítulo 37, no capítulo 38, se você ler o livro extraordinário de Jó, ele pede para Deus que os seios de sua mãe fossem murchos, para não poderem alimentá-lo e ele morrer de fome. Jó fala na Bíblia que ele correu atrás da morte e a morte fugiu dele. Ele está em tanta depressão, síndrome do pânico, sintomas de morte, que ele correu atrás da morte, a morte foge dele. Perceba um homem numa crise familiar, vida espiritual, as finanças, os filhos, a saúde, o casamento, os amigos e a vida emocional. As 7 áreas fundamentais da vida de um ser humano, de uma família, foram atacadas na vida de Jó. Mas quando nós lemos no capítulo 42 a restauração de Jó, esse trechinho que eu li com vocês da restauração de Jó, há algumas coisas impressionantes sobre o milagre de Deus em meio à crise familiar. O milagre de Deus que pode acontecer, que acontece no meio das nossas crises, no meio das nossas perdas, no meio das nossas frustrações, no meio dos nossos temores. Meu irmão, minha irmã, Deus se levanta na vida daqueles que creem, faz milagres extraordinários. Eu quero chamar a tua atenção a isso. Como que os milagres de Deus chegaram numa vida familiar tão destruída, tão em crise, tão caída, tão esfarrapada, muito mais do que a tua, muito mais do que a minha. E o milagre de Deus chegou na vida de Jó,
Porque Jó fez algumas coisas. A primeira delas é que Jó entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Jó entendeu, o capítulo 42 e versículo 2, Jó diz: Senhor, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, nenhum dos teus projetos vão se frustrar. Jó entendeu o propósito que Deus tinha para ele. Sabe que ele não largou sua mulher, porque ele entendeu o propósito que Deus tinha com aquela mulher. Você não deve jamais deixar tua esposa, porque Deus tem um propósito com você e essa mulher que Ele mesmo lhe deu. Você pode estar na maior crise, no maior drama, mas irmã, não deixe seu marido, entenda, Deus tem um propósito de milagre e cura dentro de sua família. Porque no meio das nossas maiores crises, Deus aparece para fazer um milagre. Jó entendeu o propósito de Deus. Ele não deixa o Senhor, ele não deixa a esposa, ele não abandona a fé, ele fica firme porque ele entendeu: Deus deve ter um propósito em minha vida. Você precisa entender que Deus tem um projeto para você, um plano para você, uma história para você. Você tem que entender hoje que Deus tem um propósito na tua casa, na tua família, com essa mulher que Ele lhe deu. E você tem que lutar contra tudo e todos, para que os planos de Deus se completem na tua vida. Jó entendeu: Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um plano como com essa mulher comigo. Deus tem algo para fazer conosco. Meu irmão, eu vou repetir, eu creio totalmente. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um projeto, um propósito, um plano, uma direção. Ele está sonhando com você e essa mulher, com você e esse homem. Deus tem um plano para vocês, queridos. Jó não somente entendeu os propósitos de Deus, mas um negócio que é difícil de nós lidarmos. Jó tratou sua crise, uma área da vida de cada vez. Isso é impressionante como que Jó conseguiu ter esse discernimento no meio de uma tempestade, meu irmão, no meio de um furacão que passou na sua casa. Porque às vezes quando um casal, uma família está em crise, o maior erro é você querer resolver tudo em meia hora. É você querer sentar com a sua esposa: vamos resolver tudo, vamos acabar com tudo agora. E às vezes há várias áreas da vida de um casal, de uma família, que estão em crise, que precisam de cura, que precisam de restauração, e você não vai conseguir resolver isso em meia hora. Jó teve as 7 áreas vitais de uma família atacadas, mas ele não se apressou. Não no sentido de deixar os problemas empurrá-los, mas ele foi tratando uma área de cada vez. Ele foi cuidando de uma área de cada vez, mesmo em meio a um monturo, mesmo em meio a cinzas. Terceiro, Jó viveu o milagre de Deus, porque ele pôde vivenciar a experiência do perdão e da cura, irmão. Não há família que resista se ela não vivenciar o perdão e a cura. Não há família que suporte, que aguente as pressões que nós temos na vida hoje, se não for na vivência, na dimensão do perdão e da cura que o Senhor pode dar. Não sei se você prestou atenção no texto, mas a Bíblia diz que todas as pessoas que conheceram Jó, todas, passaram na casa dele para lhe consolar, para abençoá-lo. E Jó viveu a experiência do perdão. Eu imagino aquele dia de lágrimas, de cura, de perdão, de reconciliação. Porque se você ler o livro todo, as pessoas passavam por Jó nas cinzas.
e olhavam para ele como um mendigo, cuspiam nele. O homem mais rico da terra, do Oriente naquela época, o homem com a família mais feliz da época, agora está em cinzas, totalmente acabado. O povo passava por ele e dizia: já era, acabou. Mas, meu irmão, a crise numa família é a oportunidade para Deus agir, é a oportunidade para Deus se levantar do seu alto, sublime e poderoso trono e liberar uma palavra sobre você hoje. Meu irmão, Jó estava nas cinzas, e naquele dia Deus levanta do seu trono e começa a exaltar, a curar, a perdoar, a resgatar toda a história daquele homem. Diz a Bíblia que as pessoas vão até a casa dele, há um ambiente ali de cura, de perdão, porque sem perdão sua alma fica doente. Sem perdão, irmã, um câncer vai crescer dentro de você. Se você não perdoar, meu irmão, você dá legalidade ao diabo para lançar maldições na tua vida. O perdão é o único caminho do recomeço. O perdão é a única ponte que nos faz atravessar para o outro lado. Jó só se levantou porque ele vivenciou a experiência do perdão e da cura. Eu não tenho dúvida alguma que esta manhã Deus tem para vocês aqui e para mim um tempo, um ambiente para a cura, para o perdão, para a restauração, para o recomeço, para mudar tudo na sua vida a dois. Irmãos, Jó só se levantou porque mesmo na situação mais difícil da sua vida, Jó creu na intervenção de Deus no meio das nossas crises. Jó acreditou que Deus intervém na nossa vida em meio às nossas crises. Jó creu nisso o tempo todo. Se você ler o capítulo 19, você vai ouvir Jó no meio das cinzas, Jó no meio da derrota, Jó no meio do fracasso, se levantar e dizer: eu estou com a vida acabada, família em crise, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar na minha vida, vai se levantar na terra, vai se levantar em meu favor. Você pode estar vivendo a crise mais dramática da tua vida, mas eu quero lhe dizer: creia hoje na intervenção de Deus, porque no meio de nossas crises, no meio de nossos dramas, Deus intervém, porque tem coisa que só Ele cura. Por isso que diz a Escritura, Ele diz: fez a ferida e a curará. Irmão, Jó creu na intervenção de Deus. E sabe onde a gente vê isso? A Bíblia diz que Deus restaurou todas as áreas da vida de Jó. Todas. Se você ler a sua Bíblia, a história de Jó, você vai ver que Deus restaurou os bens de Jó. Você vai ver que Deus restaurou o casamento de Jó. Você vai ver que Deus restaurou a saúde de Jó. Ele ficou limpo, curado. Deus restaurou os filhos de Jó. Deus restaurou os amigos de Jó. Deus promoveu uma restauração completa na vida de Jó. Mas há um detalhe nesses versos que nós lemos, dois, aliás, que eu quero encerrar com eles hoje aqui. O primeiro é que a Bíblia diz que Deus deu a Jó 10 outros filhos. 7 filhos e 3 filhas. Agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 na terra. Mas, irmãos, acontece um negócio nesse texto que não é comum para os hebreus, nunca foi comum. Vou pedir, Hélio, coloque aí de novo.
você vai ver que na história de Jó, a Bíblia só mostra os nomes das filhas dele, não mostra dos filhos. E chamou o nome da primeira de Gemina, a segunda de Késia e a terceira de Querem-Apuque. Não era comum, porque um judeu, um hebreu, ele só dava, na verdade, valor ao filho homem. O filho homem que aparecia. E se você ler a segunda parte, você vai ver que Jó dividiu a herança com as filhas, porque só os filhos homens tinham direito à herança. Eles que tinham direito à herança do pai. Mas Jó deu o nome, e a Bíblia só deixou registrado o nome das 3 filhas de Jó, e não deixou registrado o nome de nenhum filho. Sabe por quê, meu irmão? Porque os nomes das filhas de Jó simbolizam, mostram, apresentam toda a restauração que Deus promoveu na vida desse casal, na vida dessa família. Esse primeiro nome, pode deixar, Hélio, que Jó deu à sua primeira filha, Gemina. Sabe o que significa Gemina? Gemima significa lugares altos. É o que significa Gemima. Todo pai hebreu, quando punha um nome no seu filho ou na sua filha, o colocava porque tinha um significado. Jó coloca o nome de sua primeira filha dizendo: Deus me tirou do monturo, das cinzas, da derrota, para me colocar em lugares altos outra vez. Meu irmão, eu quero dizer para você, Deus tem lugares mais altos para você. Hoje você pode estar no lugar mais rebaixado, na maior crise da sua família, mas eu quero lhe informar, há um Deus que te conhece, há um Deus que está olhando para você esta manhã, e esse Senhor quer levá-lo em lugares altos. Ele disse através do profeta: Ele me dá pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Tem Gemima na tua vida, tem lugares mais altos na tua vida. Hoje você está na vergonha, na crise, na derrota, mas eu lanço essa semente de fé na tua história. Você vai estar em lugares mais altos, com a tua esposa, com teus filhos, com tua família. Talvez os seus filhos estão nas cinzas, onde você não gostaria hoje, mas você vai estar com eles em lugares mais altos. Deus vai te levar, irmão. Gemima significa lugares altos. Deus vai te levar a lugares altos, meu querido. Aí Jó tem uma segunda filha, e ele dá à segunda filha o nome de Késia, um nome lindo. Tem um pastor amigo que a filha dele se chama Késia. Sabe o que significa Késia? Késia significa permanecer. Késia significa permanecer. Meu irmão, Jó viveu um milagre porque ele permaneceu. Jesus diz que aqueles que permanecem nele vão frutificar. Aqueles que permanecem na fé vão crescer e vão prosperar. Preciso dizer isso a você. Há milagre de Deus nesse altar hoje. Há milagre de Deus para você nesse altar hoje, mas você tem que permanecer. Meu irmão, não arrede o pé. Minha irmã, não saia de casa. Permaneça, porque tem milagre de Deus na tua vida. Porque o nosso Deus é especialista em refazer famílias em crise. Porque o nosso Deus é capaz de tomar qualquer lar destruído, sequestrado, assaltado por Satanás e dar uma vida nova a todos. Permaneça, irmão. Meu irmão, permaneça.
Se tem um negócio que Jó fez no meio de suas crises, foi permanecer. A mulher disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, homem. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Permaneceu. A mulher disse: abandona, Jó, eu estou firme. Dizem para você: larga dela, fique firme, eu lhe digo. Deixa disso que não vai ter jeito, eu digo: permaneça, porque Deus ainda tem um caminho para você. Permaneça, porque Deus ainda tem algo novo para a tua vida. O nosso Deus é o Deus de novas coisas. Irmãos, a Bíblia registrou, guardou os 3 nomes das filhas de Jó, porque eles têm um significado muito importante. A primeira filha, o nome dela significava lugares altos. A segunda, permanecer. E esse terceiro nome, um nome bonito para você colocar na sua filha, Marcelão, Querem Apuque, significa riquezas escondidas. Sabe o que significa Querem Apuque? Riquezas escondidas. Querido irmão, se você crê, receba essa palavra. Tem riquezas que estão escondidas dos homens, aos olhos dos homens, mas Deus vai liberar sobre a tua vida em nome de Jesus. Meu irmão, há riquezas que estão escondidas, que ninguém está vendo, mas que vão chegar na tua mão, na tua família, na história do teu lar. Querido, Jó não tinha nada. Deus manda cada pessoa que o tinha conhecido, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e cada um deles lhe traz uma peça de ouro. Estavam escondidas nas casas, estavam guardadas nas casas daquelas famílias, aquelas centenas, talvez milhares de vizinhos de casas. Mas quando Jó deu nome à sua terceira filha, foi porque havia riquezas escondidas que ele não tinha conhecido. Jó tinha ficado rico com todas as riquezas, as bênçãos, tudo aquilo que ele conquistou com o trabalho dele, com a vida dele, com a graça de Deus, é verdade. Mas Deus mostrou a Jó que ainda havia riquezas escondidas que podiam chegar até ele, sem ele menos esperar. Meu irmão, quero profetizar na tua vida: há riquezas escondidas, negócios escondidos, contratos que ninguém viu, coisas que ninguém ainda sonhou, que vão chegar na mão da tua família. Há riquezas escondidas que vão ser liberadas sobre você hoje, porque há um ambiente de milagre neste lugar, porque o Espírito de Deus está agindo nesse lugar. Olha só: lugares altos, permanecer e riquezas escondidas, foram os nomes das 3 filhas que Jó teve. E não havia mulheres mais lindas do que elas na terra toda. Hoje você pode estar em meio a uma grande crise financeira, mas nós temos um Deus que tem riquezas escondidas para nós, irmão. Riquezas escondidas são tesouros, são negócios que ninguém nunca viu ainda e Deus mostra a você. São portas que ninguém enxergou e Deus mostra a você. São questões que ninguém ainda viu, possibilidades que ninguém sonhou, e Deus dá o sonho para você. Deus tem riquezas escondidas para você. E o segundo detalhe que eu queria deixar contigo, desse texto para nós encerrarmos, é que a Bíblia diz, passa o texto para mim, Hélio, por favor. Na verdade, volta um. Pode voltar.
Pode voltar. Aí. Vamos ler isso aqui juntos? O que está escrito aí? Leia comigo. Assim... abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ou seja, a segunda fase da vida de Jó foi melhor do que a primeira, porque com Deus o melhor vem sempre depois. O vinho novo vem depois. O vinho melhor ele deixa por último. Eu quero dizer para você, eu creio, o Senhor vai abençoar essa nova fase da tua vida, mais do que a que já se passou. Essa nova fase que está chegando na tua vida, essa nova página, esse novo tempo, esse novo dia, essa nova história, Deus vai abençoar muito mais do que a que já se passou. Irmão, escute isso, olhe para trás hoje, veja as bênçãos, veja os milagres, veja a prosperidade, veja a luta, veja tudo que você passou, e lembre-se, hoje, pelo amor de Deus, lembre-se, o que o Senhor vai fazer daqui para frente, vai ser bem maior do que tudo o que você já viveu. Vai ser bem maior, querido. Isso que você passou, a crise que chegou, ela vai ser de medida, ela vai servir de medida para o que Deus vai fazer na tua vida. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O Senhor vai abençoar o teu estado agora, mais do que o primeiro. Vai ser melhor do que antes, melhor do que lá atrás, melhor que a lua de mel, melhor que o começo do casamento, melhor que o primeiro filho. Vai ser melhor do que já foi. Crise na família é o ambiente para Deus agir. A crise não chegou porque você é ruim ou bom. A crise chega, meu irmão, muitas vezes é para Deus mostrar que Ele é Deus nas crises familiares. Quero deixar essa palavra contigo. Os milagres de Deus no meio da crise familiar. Irmão, permaneça, porque Deus tem lugares altos e riquezas escondidas para você. Os nomes das 3 filhas de Jó são: permaneça, porque Deus tem lugares altos e riquezas escondidas para você. Aquele que permanece, que persevera, vai viver o que Deus tem. Se você desistir agora, está jogando fora o que Deus tem para você, para o teu casamento e para a tua família. Repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, eu oro, liberta esse garoto, liberta essa menina, liberta esses filhos em nome de Jesus. Senhor, resgata, Deus, do meio do antro que Satanás preparou. Tira eles desse laço que o diabo fez e traga-os para a tua presença, Deus, porque eu creio que é o tempo da igreja celebrar a volta dos pródigos para casa. Ô Senhor, eu quero orar com os casais que estão tentando ter filhos e não conseguem. Há impedimentos da medicina. Deus, os médicos dizem que é difícil. Seja qual for o problema, a esterilidade, seja qual for a causa, eu quero orar esta manhã, porque eu creio
Tu abriste a madre de Maria, de Ana, de Isabel, da mãe de Sansão. E eu oro nesta manhã, abre a madre dessa mulher, dá filhos a esse casal, que a tua bênção chegue hoje. Espírito Santo, invade agora, curando, restaurando, gerando filhos dentro da impossibilidade humana. Porque dentro da impossibilidade humana, nós temos um Deus que é o Deus do Todo-Poderoso, o Deus do impossível. O Deus faz esses casais gerarem filhos. Eu creio que o teu Espírito Santo está operando aqui milagres extraordinários. Gera milagres, abre a madre dessa mulher. Faz um milagre, Deus. Oh Senhor, eu quero orar por famílias que estão afundadas em dramas emocionais, depressões, pânico, oh Deus, bipolaridade. Você acabou de assistir uma palavra de vitória para você e a sua família. Jesus ensinou que existem dois tipos de pessoas: aquelas que ouvem a palavra de Deus e as praticam, as seguem, e essas são transformadas e suas casas permanecem firmadas na rocha. Há também aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. Hoje, pratique essa palavra, comece a mudar a história da sua família seguindo a palavra de Deus. Você vai ver, sua casa inteira será transformada pelo poder de Deus. Eu tenho também um convite para fazer para você e sua família, para você vir participar de uma de nossas reuniões. Todos os domingos nós temos o culto da família. É uma reunião especial para a sua casa, para a sua família. Temos encontro para as crianças, um tempo especial, com um espaço especial. E você também pode ouvir uma forte palavra de Deus que mudará a sua vida. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos o culto da vitória. É uma palavra de fé, um tempo de oração para que as mudanças aconteçam em sua família. E ainda, os jovens e adolescentes têm um encontro marcado na base, todos os sábados, às 8 horas da noite. Vem estar conosco em um dos nossos horários e experimentar o poder e o mover de Deus na sua vida e na sua família. Eu quero encerrar abençoando a tua vida, orando por você, por sua casa, declarando que em nome de Jesus, você e toda a sua família serão transformados e viverão para Deus. Que Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus. Amém. Queremos nos entregar nessa noite, Senhor, a Ti. Oh, aleluia. Cante comigo. Diga. Eu já decidi, não vou te deixar. Eu vou te seguir, sem olhar pra trás. Cante. Eu já decidi, não vou te deixar. Eu vou te seguir, sem olhar pra trás. Vou erguer a minha voz pra ti, Senhor, levantar um clamor, meu bom pastor. Olha só. Tudo novo se fez, meu passado apagou, minha fé está firmada em quem? Em meu Criador. Diga, igreja! Me entregarei pra te servir, te adorarei.
Cante comigo. Vem. Eu já decidi. Vamos lá. Sem olhar. Erga sua voz. Oh, aleluia. Pra ti, Senhor, levantar um clamor, meu bom pastor. Diga isso, tudo novo. Tudo novo se fez, meu passado apagou, minha fé está firmada em quem? Em meu Criador. Me entregarei pra te servir, eu te adorarei. Vamos lá, igreja! Não há nada que possa me afastar de ti. Estou firmado na rocha, entrego minha vida. Mais uma vez, cante. Me entregarei pra te servir, te adorarei até o fim. Não há nada que possa me afastar de ti. Estou firmado, estou firmado, estou em ti, Senhor. Diga, entrego minha vida a ti. Aleluia! Quantos desejam se entregar ao Senhor? Diga amém. Oh Deus, aleluia, aleluia. Queremos nos entregar a ti, Senhor, nessa noite. Se você deseja, junto comigo, a presença do Senhor está neste lugar, igreja. Ore, canta, labás, subiando, labás. Quantos desejam se entregar ao Senhor nessa noite? Cante junto comigo. Oh, aleluia. Me entregarei pra ti, te adoro. Mais forte, mais forte. Não há nada. Estou firmado. Mais uma vez, vamos lá mais uma vez. Me entregarei pra ti, te adorarei. Diga, pega suas mãos comigo assim, ó. Não há nada. Estou firmado. Entrego minha vida a ti. Aplaude, exalte ao Senhor. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila.
A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.